a Deus por essa decisão que tomamos. Graças a Deus pelos irmãos que vêm orar. Nossa igreja está em vitória. Graças a Deus. Eu quero invitar um irmão, mas tem que ser bem rápido, bem rápido. Quando eu falar, sinta no coração e venha rápido, tá bem? Eu quero invitar um irmão ou uma irmã que venha aqui rápido, uma só. Hablar como era a sua vida em 5 minutos antes de aceitar a Cristo e como é agora. O que você fazia e que depois que você aceitou Jesus, você deixou de fazer. Venha uma pessoa que falar isto para mim. Cristiano não pode ter medo e nem vergonha de dar testemunho, não? Então, eu estou delante de uma igreja que Deus cambiou gente aqui. Então, eu estou invitando uma pessoa para vir rápido, senão vai impedir meu tempo de predicação. Deus hizo algo na vida de alguém aqui? Não hizo. Qualquer pessoa, irmão. Qualquer um que vem aqui e fala, antes eu fazia isto. Depois que aceitei Jesus, minha vida cambiou. Eu não hago essas coisas mais e cambiou. Só para um testemunho. Se alguém... Não existe aqui, no meio dessa igreja inteira, não existe um testemunho? Não, é qualquer um que Deus cambiou. Dan, deixa de agarrar o microfone. Irmão, que dificuldade sacar um testemunho. Eu tenho o privilégio de ser pastor desta igreja, mas quando chegam esses momentos, vem-me tristeza. É uma dificuldade de sacar um testemunho de alguém em esta igreja. Amén. Me da tristeza. Tenemos que ser agradecidos, de verdad. Disculpen, yo quería dar oportunidad a los más nuevos, pero no. Ya tiene mucho tiempo que vengo a la casa de Dios, o sea que recibí a Cristo. Solo hay una cosa, y eso se lo he dicho muchas veces al pastor. Yo conocí a Cristo, yo me bauticé en otra iglesia, mas la vida de cristiano que yo llevaba en esa iglesia era una vida totalmente desconectada con Dios. Es penoso decirlo, mas pasa eso. A mí me pasó. Yo a veces en efecto de alcohol, yo iba y cantaba allá. Y ahí está mi esposa de testigo. Entonces cuando yo vine a esta iglesia, yo recuerdo que en esta área daban instituto bíblico. Era un pedacito aquí nada más la iglesia de lo que es aquí. Y yo recuerdo que ese día yo vine al instituto bíblico. Y eso nunca se me olvida porque a partir de ahí, otra persona, porque yo recuerdo que el pastor habló estas palabras. Yo no sé cómo sea la iglesia de donde tú vienes, mas yo hablo y cuando hablo yo pongo la palabra y puso el dedo del pastor en la frente de un hermano que estaba estudiando aquí. Yo hablo así y pongo la palabra así. Cuando yo escuché esta palabra yo dije, aquí no se juega. Yo dije, aquí no se juega, en esta iglesia no se juega. Hermanos, a partir de ahí venimos a ser miembros de esta iglesia. Nunca más probé una gota de alcohol. Habla 3 coisas que você fazia antes e que Deus te transformou e que você não faz mais. 3 coisas. Una de las cosas que... Alcohol. Hablaba yo muchas palabras malas. Eso no me lo podía quitar, era como imposible. Amén. Y pues los deseos de la carne también. Fue un poco muy difícil, pero más gracias a Dios, hasta aquí tengo 15 años de casado, honrando a mi esposa y también honrando el ministerio. Muchas gracias, hermano Sócio. Aí alguém mais agora animou com o Sócio vindo aqui. Quero que você só venha aqui e abra 3 coisas que você fazia antes de ser cristiano e que você não faz mais, que Deus cambiou sua vida. Opa, venha, irmã Lupe. E que Deus cambiou sua vida. 3 coisas. Habla 3 coisas que você fazia antes que você não hizo mais depois que você aceitou a Cristo.
No tengo 3, tengo muchas, pero solo Habla voy a 3 decir apenas. 2. Habla 3 apenas. Antes de que yo conociera del Señor, me gustaba mucho en las tardes ir con mis hermanas y puro chisme, puro hablar de la gente. Y también me gustaba resolver problemas que no eran míos. Y ahora ya no. Habla 2, una más. Você disse que Ah. tinha muito, uma mais. Habla 3. Pues también a veces, no sé, hay muchos más. Ah, muito, tá bem, é isso. Só quero saber se o evangelho tem poder de cambiar vidas de verdade, é só isso. Porque eu vou predicar hoje, eu quero trazer uma ensinança para o bem de vocês. Entende? Mientras eu tomo isso que a Cintia acaba de me entregar, que eu não sei bem, se alguém quer, venha cá, Hugo, habla 2 coisas que você fazia antes. Ah, vem Pablito aí também, habla, Hugo, você primeiro, depois. 3 coisas que você fazia antes e não as mais, que Deus cambiou sua mentalidade com o evangelho. Tenía una boca bien sucia Ai, y yo clamé a Dios el día que yo busqué a Dios de todo corazón, porque había intentado yo cambiar por mi propia fuerza y no podía. Y fue un cambio radical. Ya no hablé cosas, ya dejé de tener esa boca sucia para hablar. Tenía pensamientos como de tener bares y cosas así, de venderle mucha cerveza, alcohol a los borrachos, que es buen comercio también, que son muchos borrachos, o en ese tiempo lo pensaba yo así. Le he platicado a algunas personas que en una noche, junto con mi hermano y yo, ganamos $10,000 solo en una noche, en un par de horas, haciendo ese tipo de cosas. Tramitamos una licencia para vender alcohol, siendo yo de menos de 20 años de edad, y todo eso lo dejé. Cuando yo acepté al Señor, dejé muchas cosas, eventos de música, que me dedicaba a eso, y todo porque creí en el Señor. Y hasta muchas amistades también, familias también, que ya te ven distinto, de una manera diferente, porque cuando uno acepta al Señor, habla la palabra de Dios que los propios adversarios vienen dentro de la misma familia. Mas estamos convencidos que el Evangelio salva y que tomamos una buena decisión. Amén. Pablito, você está venindo? Venga. É só falar a coisa que você fazia e que depois que aceitou a Cristo você não hizo mais. Buenas tardes, iglesia. Fruto de testemunho. Bueno, me da un poco más pena a mí porque yo lo que hacía era algo malo. Muchos se acuerdan de mí que antes venía a la iglesia cuando tenía creo que 16 o 15 años, cuando me invitó a Efren, hace como en 2011 o 12 por ahí. Y ya de ahí no venía a la iglesia, paré de venir a la iglesia cuando tenía como 19, 20 años. En ese tiempo tenía una novia que vivía en Atlanta, iba mucho para allá. Básicamente me perdí en el mundo, andaba perdido en el mundo por mucho tiempo. Apenas regresé a la iglesia hace como 2 años por ahí, gracias a Dios, porque me enteré que mi tío era un pastor cristiano y me platicó su vida y ya de ahí le pensé mucho y las 3 cosas malas que antes hacía, bueno, porque es verdad, andaba perdido en el mundo, iba mucho a los bailes, me peleaba mucho y lo más peor de todo era que yo venía a drogas antes. Entonces, yo me acuerdo en esos tiempos que yo pensaba mucho, híjole, es que si un día llega la policía a mi casa y viviendo con mis papás ahí, sí me da pena decirlo, pero es la verdad. Hasta que un día yo pensé, dije, yo creo mucho en el Señor y yo necesito a Dios en mi vida y tengo que crecer como un ser humano. Y estuve muy agradecido de que estoy vivo y no estoy en la cárcel ni en ningún otro lado. Entonces, cuando uno verdaderamente quiere buscar a Dios, va a dejar el mundo. Eso no es que se toma el tiempo, no. El día que yo decidí y me puse arrodillado y le pedí al Señor, perdóname por todo lo que he hecho, y ya de ahí empecé a regresar para atrás a la iglesia,
mejorarme yo mismo. Ahora porque yo trabajo mucho, yo creo que Dios me castigó. Tengo que trabajar 6 días a la semana. Entonces, pero es una bendición. Yo prefiero ganar mi dinero con el sudor de la frente en vez de andar ahí en las calles haciendo algo malo. Y gracias a Dios que estoy aquí. ¿Usted sabía de eso, hermana? ¿Usted sabía de esas cosas? Todos sabían, ¿no? Yeah. Alguém mais quer aproveitar que os irmãos animaram aí? Alguém mais quer fazer? Quer dar esse testemunho? Não agrada muito que tenho que predicar, hein? E hoje não é dia de testemunho. Isso faz parte de minha prédica hoje. Buenas noches, hermanos. Y de las 3 cosas que yo hacía antes de venir a la iglesia, de aceptar a Jesús, y una de las cosas que yo hacía era manejar borracho, a veces manejar borracho, y esas eran las cosas, gracias a Dios, que no me pasó nada. Y otra de las cosas también era, empezaba, como dice el hermano Pablito, que da vergüenza, ¿verdad? Pero empezaba a consumir poquitas dosis de drogas, pero gracias a Dios igual paré todo eso y también, ¿qué más? Mentir también era eso, que de las cosas que uno no se siente orgulloso de contar, ¿verdad? De decir. Y pues cuando acepté a Dios, acepté a Cristo, algo cambió en mi vida y pues ahorita ya estoy con mi familia aquí, me casé en esta iglesia y porque antes vivía así nada más como cuánto tiempo, como unos 10, 12 años sin casarme con mi esposa y pues llegué en esta iglesia, me casé, nos bautizamos y pues gracias a Dios aquí estamos y echándole ganas, aquí estamos. Amém. Mis hermanos, yo... aleluia, aleluia. Esse está funcionando? Não, está rojo aqui. Não, esse não está servindo mais. Vou falar neste. Meus irmãos, eu quero chegar em uma conclusão com vocês hoje. Eu já cheguei, quero que vocês cheguem a uma conclusão. Esta igreja, desde que começamos esta igreja, há 16 anos atrás, nós outros começamos esta igreja com muita ensinança para parejas. Uma vez por mês, nós outros dava ensinança para pareja, desde que começamos. Muita palavra. Teníamos um instituto bíblico aqui, teníamos classe essas 2 vezes por semana, e cada classe era 4 horas. Cada classe que nós outros ministrava era 4 horas, para quem quiser aprender ou mais predicar e saber mais das coisas. Depois foi acabando o tempo, nós outros fomos ocupando mais e cortamos o Instituto Bíblico e abrimos a Escola Dominical, que é uma forma de incentivar a igreja a ler a Bíblia. Porque nada lê Bíblia em casa, nada lê Bíblia, nada ora em casa. Então, eu estava orando e falando com Deus, e falando, Senhor, me dá uma forma para que eu possa incentivar a igreja a ler a Bíblia, a aprender a Bíblia. E Deus me pôs no coração na escola dominical, mas não trazendo revistas, mas estudando um capítulo da Bíblia semanais, um capítulo. E estudando um capítulo da Bíblia semanais, começamos a terminar, estudar livros completos. E a ideia de o que é cristianismo, a ideia de quem é Deus, o que Deus faz, por que Deus faz, através dos estudos.
Estamos acabando de estudar Crônicas, Segunda Crônicas, e estudando sobre Davi, estudamos sobre Davi, estudamos sobre Israel, estudamos sobre o primeiro rei de Israel, Davi, segundo, aí depois vem o terceiro, Salomão, e estudamos sobre Moisés, as tendas e tabernáculos, já estudamos aqui, sobre a tenda de Moisés. Como era a tenda de Moisés? Como era o tabernáculo de Moisés? Era como? De paredes? Era hecho de paredes? Levantava paredes? Foi hecho de quê? O tabernáculo de Moisés, o primeiro tabernáculo. Foi hecho de peles de carneiros, peles de animais, peles curtida. E aí tinha as peles por afuera, duras, secas, e as peles por adentro. E era um templo pobre, tinha que caçar para poder fazer aquele templo, o tabernáculo de Moisés. Quando veniu o templo que Davi não teve templo, teve seu templo personal. Quando veniu Salomão ter o templo, aí já não era mais um templo pobre, porque Davi levantou muito dinheiro, muitas riquezas, porque Deus falou que ele ia construir. Mas depois Deus falou, não, você não vai construir, muito sangue, matou muitos inimigos. Quem vai construir é seu filho. Então, levanta a Salomão para construir o tabernáculo de Salomão, sua casa. Só que Davi juntou muita riqueza, muitos amigos para donar riquezas e tudo. E quando Davi morreu, passou tudo isso para Salomão, e Salomão conquistou muito mais riquezas e hizo um templo, um tabernáculo tremendo, um templo que nós outros acabamos de estudar, a hora não. Todos têm em memória sobre como foi luxuoso o templo de Salomão, como foi de luxo, tudo que se construiu, o que tinha dentro desse templo, peças de ouro, muita riqueza, muita riqueza. Falando de riqueza física mesmo, de muito ouro. E então, a pobreza allá em Moisés, hecho por peles, daí a pouco vem Salomão com muito ouro, muita riqueza exposto, e daí vem a hora, o que nós vamos estudar hoje, sobre Zorobabel, que é um templo pobre, um templo que não tinha riqueza. O templo foi destruído, as riquezas acabaram. Então, tinha que reconstruir esse templo em tempo que o profeta Isaías falou que Jesus ia encarnar, que Jesus ia venir, que o Filho de Deus ia nascer. Em esse tempo, empieza a construir o templo de Zorobabel, e aí vem a pobreza, os construtores, os sacerdotes, os profetas, construíam aquele templo de Zorobabel, mas tristes, e hablavam, tanta riqueza em el templo de Salomão, e agora tanta pobreza. Construíram um templo pobre, um templo feio, um templo sem aparência, não tinha nada de luxo, era tudo hecho com muita batalha, com muita luta, e construiu esse templo de Zorobabel. Agora, o que eu quero predicar para vocês hoje, trazer para vocês hoje, é porque chegou um momento que vocês têm que entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Chegou um momento que vocês têm que entender, porque às vezes, por que, pastor, estudamos sobre esses templos, sobre o povo de Israel, sobre esses reis? O que é isto? Por que tudo isto? Então, hoje, eu quero estudar a revelação de tudo isto para a nossa igreja. Eu quero falar um pouquinho de revelação hoje. O que isto traz para nós outros? Qual é a importância de você estar em uma igreja onde que se tem uma escola dominical, é às 9 da manhã nos domingos, mas vale a pena. Isso aqui é mais
A hora vocês vai perceber que venir à escola dominical vale a pena e que nossa igreja é muito melhor que muitas universidades. Vou falar isso para vocês. Nossa igreja é muito melhor do que muitas universidades. Porque isso que vou predicar para vocês, por exemplo, não se aprende em institutos bíblicos, não se aprende nas universidades cristianas por aí. Isto que vou poner para vocês é coisa que nós outros estudamos, nós outros temos por herência, nós outros temos isto, e não puedo poner todos os dias essa classe de estudo por falta de conhecimento. Porque não adianta poner muita coisa e vocês não estão preparados para receber aquilo que temos para ensinar. Portanto, necessitamos dar base primeiro, para depois vocês venir a entender o que nós outros estamos falando. E tudo isto, irmãos, todavia, Deus sigue revelando seu reino hacia nós outros. Quando Jesus veio, através dos discípulos, através de todos esses estudos de escola dominical que nós outros temos, é Deus revelando o reino dele para nós outros. E quanto mais nós outros conhecemos sobre o reino de Deus, mais podemos tomar a sério e falar, uau, isso não é jogo. Ser cristiano não é ir em uma igreja. Ayer eu estava falando em Tifton, eu penso que ayer estava falando em Tifton, a tristeza que eu tenho de não ter todos meus filhos sentados aqui para aprender o que vocês aprendem e aprender o que Daniel e David aprendem. Porque ayer mesmo, por la tarde, Kevin me chama, meu filho mais velho me chama e está falando, papá, tenho esta vergonha, não hablo isso com nadie, hablo apenas para você, papá, não hablo para nadie mais. Eu tenho essa vergonha de minha igreja, a falta de esforço que eu miro. Meu pastor não tem esforço para ensinar. Allá tem um serviço domingo e um culto, umas práticas que já estou cansado de ouvir. Parece que repite o mesmo. E jueves eles têm um culto que diz que é o culto de ensinança, mas não vai à igreja. Ele agarra o celular e entra por la internet, está aí predicando para os irmãos ouvir. Mas, a última vez, eu me deu vergonha, porque ele me chamou para ir comer um sushi, para ter mais amistade comigo, que ele quer ter mais amistade comigo, e aí faltava 10 minutos para começar o estudo que ele ia dar por telefone, aí, faltava 10 minutos, nós outros estávamos sentados todavia no sushi bar, comendo sushi. E quando passou um tempito, ele saiu e falou, Kevin, eu vou ir para o carro porque vou começar o estudo com os irmãos que vai entrar ahorita mesmo para receber o estudo. E aí eu quedei aí, paguei a conta e fui. Ele estava esperando em meu carro, eu fui para allá e ele já estava dando o estudo aí, sentado na poltrona de meu carro, falando, sem uma Bíblia na mão, sem nada, falando aí para os irmãos. E aí fui manejando e ela falando aí, falou uns 10 minutitos e depois já terminou o estudo e já satisfeito, terminei, graças a Deus. E eu falei, uau, meu, eu quero orando a Deus para que você busque uma igreja, porque uno não quer da igreja por amistade, pastor, por amistade, Nádia, porque só temos uma vida para viver. E nossa alma é conquistada mientras estamos vivos. Nossa alma, nossa salvação é conquistada menos temos vida. Então, não há tempo para perder. Busca na igreja, meu filho, que tem ensinança, que pode ensinar para você poder aprender alguma coisa. Não queda perdendo tempo. Igreja é como um restaurante. Eu abro isso para vocês. Você vai ter que pagar para comer. E se a comida está fria, se a comida não serve, não tem sal, você vai volver em aquele restaurante? Nunca mais. Nunca mais. Você volve em restaurante que a comida é boa, te receberam bem, e você deu seu tipo, você pagou, saiu satisfeito e volve para comer.
Não, igreja é assim, é alimento espiritual. Se em sua igreja não tem alimento espiritual, eu não sei o que você está fazendo aí. Não se vai à igreja por amistade. Eu não quero, já falei, eu não quero que nada venha aqui por amistade, e tenho certeza que nada é meu amigo aqui. Todos aqui são o quê? Todos aqui, irmãos, são ovelhas, são pessoas que têm vontade de aprender de Deus, são pessoas que têm vontade de saber mais de Deus, são pessoas que têm vontade de saber como exercê-lo, o que vamos fazer, quando será, entender a palavra de Deus. E vocês verem aqui, porque sabe que eu me preparei para ensinar essas coisas para vocês. E eu não durmo. Eu não durmo, irmão. Eu não durmo. É o ponto. Sempre nossa igreja está em movimento e eu estou, todas as vezes que venho aqui, é uma responsabilidade sobre mim para trazer a ensinança. Aí eu estava falando, nossa igreja quer, eu sei, papai, não necessito nem você falar, eu sei como é você, e eu te conosco, e eu queria ter um pastor como você, mas você aí, eu aqui, como vamos fazer? Eu vai acabar você tendo que cambiar sua residência para aqui, para que você venha para cá. Mas no trabalho que ele tem é bueno, aí eles dão mais valor ao trabalho do que muitas outras coisas. Mas estou falando para vocês sobre conhecer mais, buscar. Às vezes, tem esforço de vir à igreja, mas a pessoa que está delante não tem esforço para alimentar. Não, está com hambre, mas a mamá tem pereza de fazer comida. Tem, está com hambre para comer, quer comer uma comida gostosa, buena, mas a mamá perezosa. Não, vai ter um arrozito com uma tortilha. Tem pereza de tomar o tempo para agradar os filhos. Amém? Então, assim é uma igreja. Aqui, irmãos, eu tenho minha consciência tranquila, muito tranquila, porque eu esforço para alimentar os deles. Amém? Estou fazendo isto por la habla que tuve com meus filhos ayer. Minha Camila me chamou hoje, me perguntando coisas, e eu hablo, como pode? E eu hablo, em nossa igreja sobra. Está sobrando comida. Vocês estão engordando aqui. Mas vamos começar. Aí no livro de Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 3, habla assim, abra suas Bíblias, não necessita preparado, mas quero que vocês abram a Bíblia e prestem atenção, porque eu vou ler uns 3 textos aqui e vou falar, tá bem? Ageu, capítulo 2, versículo 3. Todos já têm a Bíblia aberta? Amém? Profetas menores, irmãos. Ageu 2, 3, habla assim. Quem ha quedado? Não, antes de ler, eu necessito falar mais. Só vou pensar quando já acabar. Irmãos, às vezes as pessoas querem falando assim. Por que eu não consigo ler a Bíblia, entender a Bíblia? Às vezes, na hora que necessito, eu não entendo. Quando vou aí adelante, me dá vergonha. Quando vem alguém aqui que estuda, como Hugo Venil, deu uma classe sobre o rei Asa, e aí Cíntia falou, Carlos, pode deixar ele dar as 3 classes, que as 3 vai falar de rei Asa? Eu falei, claro que pode, é bueno uma pessoa falar sobre um tema. E Hugo agarrou a classe do rei Asa, e todos quedaram maravilhados. Uau, que classes buenas, que classe buena que o irmão Hugo ministrou.
Irmãos, eu não creio que Hugo, durante a semana, que tinha a responsabilidade de vir aqui ler, estudar a classe com os irmãos, eu não creio que leia aquele capítulo apenas uma vez e parava. Era uma vez? No mínimo, quantas vezes você leia aquele mesmo capítulo? No mínimo, mínimo. Sei. No sé, unas 11 o más veces. 11, 12 vezes? Sí. Alguém escutou isso? No mínimo, 11 ou mais vezes. Quando uma pessoa estuda, vai dar uma classe, ou quando uma pessoa vem para a escola dominical, irmão, se ela ler uma vez, ela não entende nada. Tem que ler 2, 3, 4, para participar da classe, não é para ser maestro. E para ser maestro, tem que ler 20 vezes, 11 vezes, 12 vezes, outras versões. Não é de graça que eu estou aqui, agarrando textos da Bíblia e traindo estúdio para vocês. Isso não é free. Para mim, ter essa habilidade de dar classes, irmão, no mínimo, eu estudei 15 anos. Certo? Para entender o mover da coisa. Aí depois, a hora, quando eu vou dar uma classe, no mínimo 10 vezes eu leio. Eu leio 3, 4 versões diferentes para me predicar, ensinar. É assim, quem quer tem que fazer. Porque uno que tem a responsabilidade de ser um maestro, quando eu separo, eu sei que vocês nunca foram ao Instituto Bíblico estudar. Eu sei que vocês nunca foram a uma escola para aprender Bíblia. Eu sei disso. O que vocês têm aprendido é aqui em nossa igreja. Então, eu agarro uma pessoa que nunca veio aqui adelante, nem falar, a ser um maestro de escola dominical. Deus põe em meu coração, eu hago e pongo. O que eu estou fazendo? Esperando que essa pessoa chegue aqui e dê uma classe profunda sobre alguma coisa? Não. É porque para comer necessita ter hambre. Para estudar é necessário ter uma motivação. E a motivação que eu dou para uma maestra, para Abi, para Betsaim, para quem mais é maestro? Para quem mais é maestro? Irmã Ivone, irmão Sivone, a motivação que eu estou dando para vocês é entregar uma classe em suas mãos. É agarrar minha igreja, a qual eu sou o pastor, e poner parte dessa igreja em sua mano. Poner em sua mano. E falar aí, todos os domingos, você vai ter essa responsabilidade de fazer esse povo. Não necessita trazer coisas novas, não necessita trazer revelação, mas ler esse capítulo com este pequeno grupo que você tem em suas mãos, e entender, não necessita profundizar. Entender o que está lendo já é o suficiente. Só de entender. Mas você é o maestro. Você necessita ter essa motivação. Qual é a motivação? Tem uma classe para você. Quando você não está adelante dando a classe, você estuda 11 vezes? Não, estuda 2. Uma, 3. Mas quando não sou eu que vou dar a classe, é sua motivação, my friend. É sua oportunidade de aprender para crescer. Senão você nunca vai aprender, nunca vai crescer, tuvo oportunidade e nunca vai chegar a lugar nenhum em sua vida. Eu já falei, uno não vai à universidade para aprender profissão,
Uno vai à universidade para desarrollar mentalidade. No trabalho, aprende trabalhando. No trabalho, aprende fazendo. Você aprendeu a arreglar carro na universidade? Não. Você aprendeu ponendo a mão aí. Aí ensina a teoria. Mas para você aprender, necessita poner a mão. Está entendendo isso? E aqui é o mesmo. A oportunidade vem em suas mãos. Para quê, pastor? Para que você tenha uma motivação para crescer. E quem quer crescer, trabalha. Se você agarra a Bíblia da pastora Cíntia, irmãos, tem 2 Bíblias escritas ao lado, porque não importa quem está predicando, quem está ensinando. Aí abre sua Bíblia, está com uma caneta na mão. Está tudo escrito. Onde que você abrir aqui, você vai ver assim, ó. Ela vai escrevendo do lado. Quando é algo que era rodando, essa coisa aí que essa pessoa falou, é interessante. Ela escreve do lado do versículo. Para quê? Para algum dia que ela for predicar, algum dia que ela for ensinar, algum dia que ela for dar uma classe, algum dia ela não quer dar cruda de tudo, ela abre, vou predicar, Deus me deu, já tem um estudo todo escrito aí, e está fácil. Quem quer, dá seus brincos, irmão. Vocês pensam, pastor, mas você não é assim, não? Irmão, mira minha Bíblia, como verra. Minha Bíblia é toda assim, ó. É escrito. Tudo que eu é escrito. E por que você escreve, pastor? Porque eu quero guardar quando eu hago estudo, quando alguém está predicando, qualquer um de vocês está dando uma classe, eu penso, isso é interessante. É minha Bíblia. Quando quer dar a Bíblia velha, esta guarda como um tesouro. E compro outra nova e empeço a escrever de novo. Irmãos, se não esforçar, vamos quedar medíocres toda nossa vida. Ensinando o que não aprendemos e aquelas coisas. Já falei, agora vou. Quem tem ouído, escute o que Deus habla. Mira, a partir do 3, Ageu 2, 3. Quem há quedado entre vós outros, que haya visto esta casa em sua glória primeira, e como la vês agora? Quem estuvo aqui nesta casa, em la glória primeira, quando ela foi construída por Salomão? E agora ela foi derribada, e agora está sendo reconstruída de novo. Não exeia como nada delante de vossos olhos? Isso quer dizer, não está mirando a diferença de o que era no tempo de Salomão e o que é agora? Pois agora, Zorobabel, esforça-te, disse Jeová, esforça-te também, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e cobra ânimo, pueblo todo de la terra, disse Jeová, e trabalhad, porque eu estou com vosotros, disse Jeová de los exércitos, segundo o pacto que hice com vosotros quando saliste del Egipto, assim mi espírito estará em meio de vosotros, não temais. Mira, eu fiz um pacto quando livrei vocês de Egipto, quando saquei vocês de Egipto. E meu espírito sigue aí. Meu pacto não terminou com vocês. A todos aqueles que eu saquei da escravitude, sigue em minha presença, porque eu tenho interesse em vocês. É Deus falando. Aí, 6, porque assim disse Jeová, não vou estar explicando versículo, porque minha prédica hoje é outra coisa. Porque assim disse Jeová de los exércitos,
de aqui a pouco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado. ¿Quem é el deseado? Quem é el deseado? Cristo. Mira que estava falando de Cristo allá no Antigo. E todas as nações vendrá al deseado de todas as nações. Llenarei de glória esta casa, ha dicho Jehová de los exércitos. Mía es la plata e meu es el ouro, disse Jehová de los exércitos. La glória postrera de esta casa será maior que a primeira, ha dicho Jehová de los exércitos, e darei paz em esse lugar, disse Jehová de los exércitos. Fazendo um resumo assim, ele habla, mira, quem conheceu esse templo, no tempo de Salomão? Aí todos falam, nós outros conhecemos. Como era? Rico, poderoso, lleno de ouro, lleno de prata, um templo grande, tantas coisas, e começa a falar as riquezas. Ok, esse templo foi tumbado, derrumbado. Agora, estamos aqui no tempo de outro sacerdote e de outro povo. Estamos construindo outro templo aqui, arriba daquele que foi tumbado. Mas como está sendo construído esse templo aqui agora? Com dificuldade. Não há ouro, não há prata. Aí Deus habla, meu é o ouro e a prata. Se aquele templo não tiver um motivo, um propósito para que ele fora hecho com riquezas, Salomão, e esse com pobreza. Tudo tem um porquê. E por que Deus, você moveu o coração de tantos amigos de Davi para trazer ouro, trazer prata, trazer madeira, trazer tudo, enriquecendo Salomão, como o homem mais rico do mundo, para fazer um templo tão grande, grandioso e tão bonito? E agora, Deus, se o templo é para você, por que você não faz mover se o ouro e a prata é tua? Por que você não faz mover? Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. O primeiro, bonito, riquezas. O segundo, pura pobreza. Hasta lá, no piso, era de terra batida. Não tinha nada que uno pudera falar. Eu vou para allá para mirar os quadros da parede, para mirar as riquezas que existem aí. Propósito. Deus tem propósito em tudo. E qual é ele tenho que falar? Isto rápido, para que nós outros não quedamos aqui hasta às 12 da manhã. Sabe por quê? Porque é um estúdio grande. Eu estou assim, para dar ideia para vocês. Algum dia, eu trago vocês aqui um dia inteiro, comemos aqui juntos e dou um estudo da forma que tenho que dar para vocês. Hoje vou correr. Então, hoje eu só quero que vocês entendam isto. Só quero que vocês entendam isto. Os dois templos. Por quê? Qual é o propósito de Deus em Salomão construir algo com tanta riqueza e o propósito de Zorobabel construir algo tão pobre? Qual é o propósito? Eu quero que você abra suas Bíblias agora comigo, se você pode. Juan capítulo 17, de 1 a 10. Só vou ler hoje, tá bem? Juan 17, de 1 a 10. Abre rápido que eu não vou esperar por vocês. Juan 17, de 1 a 10, habla assim. Estas coisas falou Jesus, e levantando os olhos ao céu, dijo, Padre, a hora ha chegado, glorifica a tu Hijo, para que também tu Hijo te glorifique a ti. Como lhe has dado potestade sobre toda a carne, para que de vida eterna
a todos os que lhe diste. 3. E esta es la vida eterna, que te conozcam a ti, el único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem has enviado. 4. Eu hei glorificado em la terra. Quando ele veio em la terra, Jesus, quando estava caminhando em la terra, ele dava todo honor e toda glória para seu Padre. Ele falava que tudo que ele fazia era em nome do Padre. Então ele habla: eu te hei glorificado em la terra. Hei acabado a obra que me distes que existe. Eu terminei todo o projeto que o Senhor pôs em minhas manos para fazer, eu hizo em la terra. Agora, pois, Padre, glorifica-me tu ao lado tuyo. Mira Jesus pedindo para ser glorificado. Glorifica-me tu ao lado tuyo, com aquela glória que tuve contigo antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse. O que Jesus está pedindo aí? Jesus, irmãos, Deus, Jesus vivia em la glória, em el cielo. Jesus não conhecia pobreza. Jesus não conhecia tristeza. Jesus não conhecia problema. Jesus não conhecia pecadores. Jesus não tinha cercado tão cerca a homens pecadores, homens sujos. Jesus vivia em la glória com Deus, desfrutando de tudo que ele tinha direito, porque ele era Deus. Ele é Deus para toda a eternidade. Era acostumado em um reino de riqueza, um reino de projetos. Era acostumado ao lado do Padre e do Espírito Santo em el cielo. E não conhecia enfermidade, não conhecia pobreza, não conhecia nada. Agora, você me habla. Você entendeu os 2 textos leídos? Você entendeu o porquê o reino de Salomão, com tanta riqueza? Você entendeu já aí? Já agarraste aí? Você entendeu por que o reino de Salomão com tanta riqueza? Porque o reino de Salomão, irmão, representa Jesus antes de venir em la terra. Antes de ser revelado. Salomão representa o reino de Deus, Jesus, em seu reino, em la eternidade. Salomão representa Jesus em la maior forma de desfrutar lo mejor, porque ele desfrutava em el cielo. Por isso ele habla: Padre, me glorifica como era antes em la eternidade. Ele falou: eu terminei, eu já não estou mais em la terra, eu te glorifiquei na terra, agora eu estou volvendo, glorifica-me, Senhor, como tu me glorificava antes de eu ir para a terra, antes de minha humilhação, antes de eu ser humilhado e vestir o corpo humano e padecer de morte, padecer de abusos, padecer de tanta desgraça, levando o pecado de toda a humanidade sobre mim. Padre, você sabe o quanto eu sofri? Porque eu nunca tinha pecado, eu não conhecia pecado, não sabia o que era pecado. Ora, imagina um ninho, um baby, que nunca sabe nem o que é uma droga, não sabe o que é matar, não sabe o que é roubar. E alguém poner um baby, um ninho desse, aralar um gatilho e matar. Como esse baby queda. Assim era Jesus.
em la glória, vivia o melhor que Deus tinha para oferecer. E isto foi representado muito bem por Salomão. Davi representando o Deus Padre e Salomão representando o Deus Hijo. Davi preparando riquezas para quando seu filho venha reinar, entregar muita riqueza para ele, para que ele tivesse sobrando para construir tudo aquilo que ele tinha que construir e seguir um reino poderoso, riquíssimo, com toda a pompa de sabedoria. Por isso habla que ele foi o mais sábio e não ia ter alguém rico como ele, porque é Jesus. Não há sábio como Jesus. Não há riquezas como a de Deus. Então, quando vocês estão estudando na escola dominical, a única que vocês pensam que estamos estudando sobre Davi, estamos estudando sobre Salomão, estamos estudando sobre o rei. Não, irmão. Vocês estão estudando sobre o reino de Deus. Eu tenho certeza que aqueles que têm interesse gostam de escutar isto agora, entender, uau. Então, quando cerraram os olhos, estudaram o tempo de Salomão, como foi tudo, e vocês aprenderam muito bem. Agora eu posso ensinar isso, porque vocês conhecem como foi o reinado de Salomão, e vocês cerram os olhos assim, e lê esse texto de João, capítulo 3, 17, aí, 17, de 3 a 10, vocês leem e abrem, uau, mira Jesus volvendo para o céu, e agora exigindo, pedindo ele, Padre, glorifica-me como era antes, porque eu cansei de ser humilhado na terra. Está entendendo isso, irmão? Agora, o primeiro propósito. Que são os mistérios escondidos que não entendemos a vezes. Você pode ler a Bíblia de trás para adelante, de adelante para trás, 1.000.000 de vezes, que sem ensinança você nunca vai chegar a esta conclusão. Nunca. E as pessoas que não conhecem as histórias não entendem muito de que estamos falando. Não sabem muito. Às vezes entendem o que estou falando aqui, mas não entendem el sentir, el verdadeiro sentido de tudo isto. Pode entender as palavras, mas o sentido não entendem. Ora, você conheceu Jesus com 2 textos que eu leí, quando ele estava na glória todavia. O porquê Salomão viveu com tanta... Agora você, lendo aqui, o texto de Ageu, capítulo 12, quando ele pergunta, quem é quedado entre vós outros que haya visto esta casa em sua glória primeira? Você já deve, agora, aqueles que já agarraram tudo, já devem estar já imaginando como é a segunda parte. Quem aqui viu este templo antes de ser tombado em el tempo de Salomão? Não é isso que ele está perguntando? Quem aqui ha visto esse templo em el tempo que era de Salomão? E agora está aqui agora vendo como este templo está sendo construído, não tem nem material bem para construir. Uma pobreza. Uma pobreza para construir esse templo. Eles quedaram, mas como pode para construir um templo tanta pobreza? Aí vem o hino que nós outros cantamos. E vem, a partir do 6, do capítulo 12, Ageu 12, 6, que habla, porque assim disse Jeová de los exércitos, daqui a pouco eu harei temblar os céus e a terra, o poder de Deus, o mar,
e la tierra secas. 7. E harei temblar todas as nações, e vendrá el deseado de todas as nações, e llenarei de glória esta casa, ha dicho Jeová de los exércitos. Minha es la plata e meu es el ouro, disse Jeová de los exércitos. La glória prostrera desse templo, desta casa, será maior que a primeira, ha dicho Jeová de los exércitos, e darei paz em esse lugar, disse Jeová de los exércitos. Alguém está entendendo ou não? Agora abre a Bíblia em no livro de Efésios capítulo 2, 20 a 22. Efésios, vou terminar. Ah, se eu tivesse um dia para ensinar isso para os teres. Efésios 2. Vinte a 22. Vele. De 18. Porque por meio de ele, los unos e los outros temos entrada por um mesmo Espírito ao Padre. Assim que já não sois estrangeiros, nem advenedizos, sino co-cidadãos de los santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento de los apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesus Cristo mesmo, em quem todo o edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo em el Senhor, em quem vós outros também sois juntamente edificados para a morada de Deus, el Espírito. Agora, abre aí mesmo em Efésios 3, 14 a 21. Que habla assim: por esta causa, todos já têm, por esta causa dobro mis rodillas ante el Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma nome toda a família nos céus e na terra, para que os dê conforme a las riquezas de sua glória. Presta atenção. As riquezas de la glória del primeiro templo de Salomão eram o quê? Plata, ouro, bronze, cobre e muito mais. Ora, mira as riquezas de la glória de Jesus em la terra, ou em el cielo. As riquezas e glória que este segundo templo vai ser construído. Aparentemente, pobreza, sem riquezas físicas, sem riqueza deste mundo. Mas mira as riquezas que esse reino tem. Riqueza de sua glória. El ser fortalecido com poder em el hombre interior por su espírito. Irmãos, quem pertence a la segunda, la glória, a la segunda glória,
quem pertence à segunda glória, que é um templo que aparentemente não tem beleza, mas pode desfrutar de isto aí. É a riqueza da glória de Deus, de Cristo Jesus que está sendo apresentado. El ser fortalecido com poder em el hombre interior por su Espírito. Isso quer dizer, el ser lleno do Espírito Santo de Deus. Coisas que muitas vezes nós outros não valoramos. Nós outros não queremos ou não valoramos el ser lleno do Espírito Santo de Deus, mas isto é o necessário para buscar a Deus e é a riqueza que Deus tem para nos llenar e nos preparar para um dia nós outros ir para o céu. Que mais? Para que habite Cristo por la fé. Qual é a riqueza da glória desse segundo templo? Ter fé. Porque por fé nós outros alcançamos. Irmãos, a fé é uma ferramenta que eu vou dar um estudo sobre fé todavia para vocês. O que a fé faz com nós outros? Por fé nós alcançamos tudo que nós outros queremos. Aí você habla, pastor, esta fé é de cristiano, eu oro, nada passa. Irmãos, você não entende, nem psicologicamente, nem cientificamente, o que a fé faz com uma pessoa, tanto na área de sanidade, na área de adquirir coisas. A psicologia, irmãos, é tão tremenda. Vou falar um pouquinho, que eu não quero tomar tempo. A psicologia habla assim, mira, que quando seu abuelo ensinou você que Coca-Cola é bueno para a saúde, Coca-Cola é bueno para a saúde. Todas as vezes que você toma Coca-Cola, a única que a ciência e que o mundo abre ao contrário, você aprendeu com seus abuelos que Coca-Cola é boa, então cada vez que você toma um vaso de Coca-Cola, o químico de seu cérebro desarrolla umas abdominas, um monte de coisas de químicos em el cérebro, que te deixa você crendo piamente que você vai quedar mais forte e vai viver mais tomando Coca-Cola. É seu cérebro te convence, porque você, quem te falou essas coisas, foi alguém que você confiava, seus abuelos e bisabuelos. E você confia tanto em seus abuelos e bisabuelos que aquilo é verdade, que hoje, quando você toma a coca, você, cada vez que você enche um vaso de coca, não importa o que a ciência ou o que as pessoas, você tem um prazer de tomar a coca, assim, com uma certeza que aquilo vai produzir mais saúde para você. E aquilo que o cérebro faz com você é por la fé que você tem e foi convencido por seus antepassados que aquilo é bueno. Então, aquilo passa a ser bueno para você. Hã? Como a água bendita. Há gente que pensa que a água bendita faz tudo. E a fé dessa pessoa é tão grande, porque ela creu nisso desde chiquito e cresceu. E quando o Papa está orando, põe a água arriba do rádio, e aí terminou o Papa, e benze, e você toma. E aí depois sai hablando. Ai, depois que tomei a água bendita que o Papa benzeu, me dolor do estômago passou. E muitas vezes passa. E passa. E são sanados. Por quê? O segredo está aqui, neste coco que Deus hizo, com sabedoria, com inteligência, com muita capacidade de fazer e de desfazer. Aqui tem segredos, irmãos, que se eu hablo em seu ouvido, hablo assim, uma pessoa está aqui, eu já dei esse exemplo aqui para você, se eu hablo assim,
seu perro morreu. Você, só porque eu introduzi, você nem tem certeza se morreu ou não, você não viu. Eu falei, seu perro morreu. Você cerra na cara. E lágrimas empeçam a sair, você empeça a chorar, porque você amava seu perro. Por quê? Apenas com uma informação que eu pus em seu ouvido. E você não sabe se morreu, você não sabe se eu estou mentindo, você não sabe se é mentira ou se não é. Aquilo já produz adentro desse cérebro uma verdade. E uma verdade que a único que vem alguém e habla, não é mentira, Diana, é mentira. Você não crê, você a hora necessita ver para crer, para desfazer todo aquele processo que aquele cérebro criou. E se alguém chega aqui e habla para você assim, ó, tem $1 milhão depositado em sua conta. Imediatamente, sem você ter certeza, sem checar na conta, sem fazer nada, imediatamente você aqui dentro já começa a fazer projetos. Vou comprar uma casa, vou comprar uma troca nova, você sem saber se é verdade ou não. Porque isto é a capacidade desse cérebro que Deus usa, para desenvolver coisas em nós outros tremendas. Portanto, há pessoas, irmãos, que quando você chega e habla assim, ó, eu estou com um dolor no braço. Nós outros cristianos temos que saber isso. Nós outros líderes, nós outros que predicamos, que oramos, temos que saber isso. Porque chega uma pessoa, ai, estou com um dolor de cabeça tremenda. Vou orar, esse dolor vai passar. E ora. E a pessoa crê tanto que lá dolor vai passar, que passa lá dolor. Isso é fé. Uma pessoa curada. Eu não dudo nada, ela estava com dolor de garganta e febre. Eu não dudo nada dela já está sanada. Eu não dudo nada, porque ela chegou aqui para mim, ela estava triste, mirando, porque não veniam me abraçar, eu ia assim para ela, e aí chegou, eu falei, por que está triste? Um dolor aqui, um pouquinho de calentura. Eu falei, se pastor orar, você crê que Deus pode te curar? Aí ela falou, creio, então vou orar. Orei por ela, aí abracei ela, orei. E ela saiu, veio para cá e dormiu. Eu não dudo nada se você chega em casa, ela não vai estar com febre, porque isto produz a sanidade de uma pessoa. Irmãos, eu não dudo, porque a fé há de se mover em nós outros. Portanto, quando nós outros estamos falando de cristianismo, nós outros estamos falando dessas riquezas que eu estou falando aqui, ó. Poder del hombre interior por tu espírito, para que habite Cristo por la fé em vossos corações, a fim que, arraigados e cimentados em el amor, seas plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a anchura, a longitude, a profundidade e as alturas do evangelho do reino de Deus. Estas são as riquezas. Estas que estamos falando aqui são as riquezas que Deus tem para seus filhos. Deus não está falando aqui de ouro, de prata, de dinheiro depositado em uma conta. Deus está falando aqui de capacidade e a outra riqueza de conhecerem o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que seas lleno de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas e muito mais abundantemente lo que pedimos e entendemos, segundo o poder que atua onde? Em nós outros. É isso que estou falando aqui. A Ele seja a glória em la igreja, em Cristo Jesus, por todas as idades, por los siglos de los siglos. Amém. Essas são as riquezas do segundo templo. Aqui, os propósitos de Deus. O primeiro propósito é Deus fazendo conhecer a beleza e a riqueza que Ele tinha antes de vir a este mundo de pobreza. Porque allá no céu,
Você não necessitava de amor, porque o cielo, Deus é amor, tudo que existe. Você não necessitava de ter fé. Os anjos não vivem por fé, porque os anjos vivem na presença de Deus. E no cielo não necessita de crer de nada, porque já está na presença de Deus. Em el cielo tem de tudo. Então, não é necessário essas riquezas que foram, nós acabamos de ler. Agora, quando se trata de terra, para vencerem na terra, é por fé. Para vir à igreja, é por fé. Para servir a Deus, é por fé. Ajudado por el Espírito, que ele habla que uma das riquezas é llenar nós outros com seu Espírito. É viver, irmão, uma vida diferente do mundo. O mundo não crê, o mundo crê em dinheiro. Quando se habla de vencer, está hablando em ganhar dinheiro no mundo. E quando se habla em vencer aqui na igreja, estamos falando de vencer em el mundo espiritual, vencer as hostes del diabo, vencer o maior inimigo de nós outros, aquele que impede que nós outros crescamos e adoramos a Deus. É duas riquezas. Uma riqueza para o mundo. A outra riqueza é para os espirituais. Aqueles que esses não são juzgados por nada, porque eles mesmos juzgam a si mesmo e resolvem seus problemas. Quando eu cometo um pecado, você pensa que eu vou esperar alguém venir, pastor pecou. Não, eu mesmo juzgo com minha consciência e com a palavra que tenho dentro de mim e abro, eu estou em falta com Deus. Deixa de eu arreglar minhas coisas com Deus. Eu mesmo juzgo e busco arreglar-me com Deus. Agora, aquelas pessoas que não são cristianas, elas querem esconder o pecado. Cometem pecados e escondem. E querem honrado quando alguém vem aqui e habla. Querem honrado. O muchacho aí quedou com uma mulher. O quê? E pastor de la língua grande? Você não habla? Eu vou ter que falar. Porque em honra. Porque nossas riquezas em glória é diferente das riquezas do mundo. Quando o mundo está satisfeito e habla de eu sou rico, pode saber que tem barco, carros, dinheiro, riquezas, tudo. Quando nós outros falamos, somos ricos, nós outros estamos basicamente falando, somos ricos da graça de Deus. E somos llenos da graça de Deus. E vivemos por fé. E aquele que é fiel em el pouco, em el muito Deus põe. Essa é a palavra de Deus, tudo é ao contrário do mundo. Portanto, a hora nós outros miramos aqui, que no templo de Salomão mostrou as riquezas do mundo. Agora, no templo de Zorobabel, está revelando as riquezas do cielo. A uno que o templo era pobre, não tinha nada, mas a glória de Deus llenava aquele lugar. Quando se reunia em el templo de Zorobabel para fazer um serviço, as pessoas não iam para allá para mirar as riquezas de ouro, como eles iam para mirar o ouro de Salomão. Eles veniam em el templo de Zorobabel para sentir a presença de Deus. Porque foi promessa de Deus que nesse templo aqui, o Espírito de Deus vai prevalecer, vai permanecer, vai llenar, não o templo hecho por homens, mas o templo hecho por Ele mesmo, que somos nós outros. Aí foi apresentado Cristo Jesus. Aí foi apresentado aquele que habla no livro de Filipenses capítulo 2, que habla que ele não conhecia pecado, não conhecia morte, não conhecia nada, mas quando ele foi apresentado na terra, ele se humilhou, ele derrou tudo allá, e para o mundo ele veio pobre, porque ele derrou suas riquezas no céu, ele derrou tudo que ele tinha no céu, e veio pobre, em necessidade para a terra. Se você pedir a Cristo, me presta $1, não tenho, my friend. Eu não trago dinheiro. Mas se você falar, Cristo, llena-me de tu graça, aí ele estendia a mão e orava e llenava você da graça. Ele estava traindo a grandeza, a riqueza
riqueza e la gracia del reino de los cielos. Por isso, a música que cantamos, que a primeira, a glória prospera, será muito maior que a primeira. Isso quer dizer, nós outros não venimos à igreja entregar a Deus uma ofrenda para que Deus venha multiplicar nossas riquezas na terra. Nós outros venimos à igreja, se entregar a Deus uma ofrenda, é para falar para Deus que vivemos em obediência. E queremos aqui ser llenos da graça de Deus e receber aquilo que Deus tem para nós outros, que é a salvação eterna, para que um dia, quando Cristo volver, nós outros possamos ir com Ele. E que nós outros sejamos llenos desta graça, hasta o dia que Cristo venir. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Agora você vai entender o porquê que eu pedi a você para vir aqui falar 3 coisas que você fazia antes e que você não as faz em reino de Deus. Porque o reino de Deus veio para fazer isto. Aquilo que era glória para o mundo, aquilo que era a glória para o mundo, era o de Salomão. Agora, na segunda, aquilo que era glória para o reino, está dentro de nós outros. Deus nos llena do céu, Deus nos llena de sua glória, Deus nos llena de tudo aquilo que necessitaremos aí no céu. Portanto, quando você veio, quando Salomão veio com muita riqueza, quando Cristo veio com muita pobreza. Hablando de mundo, hablando de físico. Vou repetir para você entender e vou terminar. Quando Salomão veio com muita riqueza, com muita pompa, com muita, uau, as pessoas queriam sair de erro para vir conhecer Salomão, para entender a sabedoria dele e entender que riquezas aquela que ele tinha. Quando Cristo chegou, ele se apresentou primeiro para os pastores e para os cabritos, para os animais, para as vacas allá no pasto. Ele não tinha um lugar para nascer em el medio del mundo. Em el mundo, aí o mundo habla, vem com lleno de pobreza, nem um hospital, nem uma posada, nem uma casa, para que ele pudesse nascer com dignidade. Mas para Deus e para ele, em el coração do Espírito, habla, esse é o lugar apropriado para o Cordeiro de Deus nascer, porque Cordeiro não nasce em hospital, Cordeiro não nasce dentro de casa, Cordeiro nasce allá, aonde estão os outros animais. Para o mundo, um Cristo lleno de pobreza, que os israelitas rechaçaram ele, porque eles estavam esperando um rei rico, que resolvesse os problemas de ele. Mas chega um rei diferente, um rei rico, mas de la graça de Deus. Não chegou rico com dinheiro, com riquezas. Mas a todos aqueles que em ele crer, cambia de la posição de ele para a posição de Salomão. Porque Salomão vem com riqueza e acaba em la pobreza. Seus descendentes em la pobreza. Em lá buscando outros deuses, estudamos Asa e alguns agarram proveito. E Jesus vem em la pobreza. Para o mundo, não tinha nem lugar para nascer. Mas a todos aqueles que em ele crê, a todos aqueles que creyeram, Pablito, você, eu, você, a todos vocês que não têm coragem de vir aqui dar um testemunho de o que Deus hizo em suas vidas. É isso que Deus hizo. Pablito falou da hasta vergonha de falar, irmãos. Da hasta vergonha de falar nas coisas que eu hizo. Sósimo, da hasta vergonha de falar. Ramon, hasta vergonha de falar. Deus te quitou de la pobreza, de la miséria, de las manos
del infierno, de las manos del diablo, y te puso hoy en un lugar donde que su vida no da más vergüenza. Usted tiene un privilegio de venir aquí y hablar. Hoy yo soy un cristiano, hoy yo soy salvo, transformado, soy renovado, mi mente es otra mente por la gracia de Deus. Está entendendo isso, irmãos? Deus te saca da pobreza, do lago cenagoso, onde que o diabo tinha posto você e queria te matar allá, Pablito. O diabo não queria que você vivera. O diabo queria que você morrera allá. O diabo não queria que você vivera, Sósimo. O diabo queria que você morrera allá onde você estava. O diabo queria te matar allá. Mas por la graça de Deus, você foi transportado para o reino de luz. E você creu em aquilo que o mundo chama de loucura, em aquilo que o mundo chama de pobreza, aquilo que o mundo não aceita. Você creu e sua vida foi transformada em algo muito maior e muito melhor. Porque a Bíblia habla, Jesus hablando, aquilo que seus olhos não viu, aquilo que seus ouvidos não ouviram, é o que eu tenho em o reino de Deus para revelar para vocês. São as riquezas do reino de Deus. São as riquezas. Quem começou rico, Salomão, termina pobre. Quem começa pobre, mas lleno de la graça de Deus, termina rico, vivendo em el cielo, com toda a pompa, como Jesus falou. Agora, Padre, glorifica-me, como eu era glorificado antes de la criação do mundo, porque eu em la posição que eu tenho que estar. E Deus, agora, quando chega e alcança os teres, alcança a mim, alcança nós outros, em el lago cenagoso, em la desgraça, em el pecado, em la vida mais espúria do mundo, Deus habla, acepta-me. Não tenho riquezas, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. É o que Deus tem para oferecer a nós outros. Não tenho plata. Se você quer plata, vai trabalhar. Trabalha que você vai ter plata. Esforça. Vende muito taco em Taco Milênio, que você vai ter plata para dar, vender, comprar carros novos, entregar Deus, se você for uma cristiana, entregar ofrenda, você vai ter plata. Deus não dá plata para nada. Deus deu o privilégio do homem trabalhar e falou com o sudor de seu rosto, comerá e cuidará de sua família. Agora, quando você quiser buscar graça, amor, quando você quiser buscar os benefícios que está em el reino dos céus, aí pode venir que eu estou para te bendecer, com graça, com amor, com fé, com llenura do Espírito Santo, para que você possa viver uma vida diferente aqui na terra. Alguém entendeu o que eu prediquei? Claro que quando você vem na escola dominical, você entendeu a hora que tudo aquilo que Salomão hizo, as riquezas de ele, a hora você entendeu. Não era nada que Deus queria ali para Salomão ser rico, poderoso. Deus estava traindo a imagem de Cristo em Salomão para apresentar Jesus antes mesmo de ele vir na terra. Apresentar o reino de Deus antes mesmo de ele vir a encarnar. Em Salomão ele foi apresentado. E agora, quando chega em templo de Zorobabel, ele apresenta primeiro lá embaixo, antes de a terra ser criada, e agora Zorobabel apresenta lá embaixo de ele derrando seu trono de glória e venido viver em meio de dores, em meio de sucio, em meio da imundícia, mas ele não se contaminou com o sucio, ele não se contaminou com a... Ele levantou com poder e glória e uma riqueza muito maior do que lá de Salomão. Ele derrou para nós outros
que foi quando ele morreu, abusado, cuspido. Pediram-lhe água, lhe deram vinagre, e ele morreu em essa condição espúria do mundo, mas no terceiro dia ele não quedou morto, no terceiro dia ele ressuscitou, para que nós outros pudéssemos hoje estar aqui gritando e glorificando o nome dele, porque ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância em Cristo Jesus. A todos aqueles que crêem, a todos aqueles que querem se llenar de Deus e ser lleno da glória, lleno da graça. Ele não llena mais templos. Ele não vai, vamos lá porque o culto está muito bendecido, e muito barulho nós outros podemos fazer, mas barulho não quer dizer a glória de Deus, quer dizer a glória de Deus é vida transformada. Foi por isso que eu chamei vocês, venha aqui dar, isto é glória de Deus em nós outros, ser transformado, viver uma vida diferente, viver uma vida com novos propósitos, fazer uma vida para louvor e para glorificar a Deus, é o testemunho de cada um de nós outros, no pecado,